Amados irmãos e irmãs, todos que estão conosco, nos visitando, nos conhecendo nesta noite, eu quero convidar a você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 24. Nós temos um tema para esta noite, que é uma história de adoração. Isso traduz a vida daquele que foi achado pela graça e a misericórdia do Senhor, foi alcançado e ao longo da sua existência ele faz uma história, ele vive uma história de adoração ao Senhor. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 23 e 24, estaremos fazendo uma breve exposição dentro desse tema, uma história de adoração. Nos fala assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Todos juntos? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós demos início a essa palavra hoje pela manhã, aqui na nossa EBD. Então, algo mais que possa acrescentar esta noite, você, por favor, recorra lá ao YouTube e vê o que nós falamos sobre a adoração em espírito e em verdade. A Bíblia, irmãos, é, de fato, em sua essência, a história de um Deus. Na sua essência, a Bíblia é a história de um Deus que chama o seu povo, que convida o seu povo para adorá-lo. A Bíblia, em sua essência, conta essa história de um Deus, o Criador de todas as coisas, que chama, que convida o seu povo para adorá-lo. Então, primeiro momento, sinta-se assim, favorecido, agraciado por Deus, porque Deus te chama, te convida para adorar Ele, esse Deus Criador de todas as coisas. E nós vamos perceber isso que desde o início, a adoração é o centro da relação entre o Criador e a criação. Desde o início, a adoração é o centro da relação entre o Criador e aqueles que foram criados por Deus. Por isso que nesta noite nós vamos percorrer de forma breve essa história de adoração, desde o Éden, lá do início, onde nós temos conhecimento através do livro de Gênesis, e até a eternidade, como nós conhecemos no livro de Apocalipse, para entender como somos chamados a adorar a Deus. Por isso, vamos ao início, lá no livro do Éden, como que era a adoração no início. No Éden, antes da queda, olha que interessante, Adão e Eva viviam em perfeita comunhão, em perfeita adoração a Deus, em perfeita adoração ao seu Criador. A criação o adorava de fato em espírito e em verdade, porque o pecado ainda não havia acontecido. Que coisa maravilhosa! O momento de adoração, aonde a adoração era perfeita, agradável aos olhos do Pai. Então, toda a criação naquele momento, no Éden, antes do pecado, refletia na sua essência e na sua adoração a glória do Criador. O objetivo era glorificar e adorar o Criador, ou seja, e a vida do homem era uma adoração contínua, ininterrupta. A cada amanhecer, a cada entardecer, a cada respirar, seus gestos e atitudes se transformavam numa adoração perfeita e agradável a Deus, de forma singela, santa e perfeita ao Senhor. Por isso, a adoração começa com um coração que reconhece quem Deus é. Então, a adoração começa num coração que reconhece quem Deus é e vive em consequência desse reconhecimento de quem Deus é. Esse coração adorador vive em submissão a Ele, fica prostrado diante dEle, rendido a Ele, se submetendo à sua vontade, porque a sua vontade é boa, é justa, é agradável, o seu favor nos faz bem, e isso provoca uma resposta de gratidão, de adoração, em alegria a este Criador
que não se afastou daquele que criou e se faz presente. Por isso que nós somos chamados a uma adoração santa e perfeita diante de Deus de forma contínua. E aí nos cabe uma aplicação nesta noite. Eu pergunto a você, como está o nosso coração diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? Vivemos conscientes de sua presença em nosso dia, a cada dia da nossa existência? Como a palavra de Deus relata que lá no Éden, antes do pecado, a presença de Deus era percebida todos os dias. E todos os dias, aqueles seres criados por Deus, quer seja Adão, quer seja Eva, quer seja todas as criaturas, se transformava num sentimento único de adoração perfeito ao Criador. Teu coração tem percebido, tem alcançado esse Criador? O teu coração tem percebido que Ele é essencial para a sua existência e você responde a essa importância do Criador para a sua vida em perfeita adoração e louvor a Ele durante a sua existência de forma contínua. É como se você ainda não tivesse experimentado o pecado, ou melhor ainda, é como se o pecado não fosse, não é suficiente para impedir este momento de encontro daquele que foi criado diante daquele que o criou. Daquele que de fato se rende diante do Deus Criador de todas as coisas e se submete a Ele. É aquela sensação, creio eu, perfeita e agradável que Adão e Eva tinham no virar da tarde, do dia, quando a presença de Deus se manifestava. E você sente isso hoje, embora sendo um pecador, mas um pecador achado pela graça de Deus. Um pecador achado pelo sacrifício puro e perfeito de Deus, que veio ao teu encontro e o transformou, e você agora é grato ao Senhor e devolve em forma de adoração ao Senhor, reconhecendo e o conhecendo do jeito que Ele é. Teu coração tem percebido isso? Segundo, eu quero considerar a adoração após a queda. É um pouco da nossa história. E nós vamos ver ali aquele momento que quando nós adoramos, muitas vezes passa por um sentido, por um ritual de sacrifício, porque após o pecado, a comunhão com Deus, aquele momento lindo, limpo, transparente, puro, perfeito, após o pecado é rompido. E Deus agora vai instituir o sacrifício como meio de restauração da adoração. Deus, se posso dizer assim de uma forma bem singular para que você não entenda ao longo da história, Deus não vive sem adoradores, no sentido de ser adorado em todo o tempo. Tanto que quando o homem quebra esta aliança de santidade, de pureza diante de Deus, se curvando ao pecado no Éden, logo em seguida o Senhor se antecipa e cria um meio pelo qual, através agora do sacrifício, voltamos mesmo agora em pecados, atingidos pelo efeito do pecado desastroso, Deus nos encontra para voltarmos a adorá-lo, porque isso faz bem, tanto aquele que adora e a Deus que é adorado. Ele tem o seu povo, e esse povo é criado por um motivo, por uma motivação divina, para adorar o nome do Senhor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Então, após o pecado, Deus vai restabelecer essa comunhão rompida e Ele vai instituir o sacrifício como meio de restauração. E nós vamos ver algo interessante logo em seguida, a queda do pecado, que Abel vai oferecer o que é agradável a Deus, enquanto Caim foi rejeitado por sua falta de devoção genuína, lá em Gênesis 4, 4 a 5. O que estava acontecendo ali? Abel oferece aquilo que agradava ao Senhor. Abel oferece de um coração adorador, entendendo que o Criador é digno daquilo que há de melhor dentro de nós, daquilo que podemos oferecer de forma perfeita e santa ao Senhor, enquanto Caim é rejeitado, porque ele faz isso de uma forma não agradável ao Senhor, com um coração que rejeitava aquele momento
de oferecer o que havia de melhor em si para o Senhor. Deus não olha o que você oferece como sacrifício, irmãos. Esse não foi a questão daquele momento de Caim e Abel em sacrifício ao Senhor. Não foi o objeto de sacrifício, de oferenda ao Senhor, mas foi como seus corações se apresentaram diante do Senhor. E o coração ali de Abel se apresentou com um coração puro, santo e perfeito diante do Senhor. E o seu sacrifício, o seu objeto de sacrifício foi aceito por Deus. Enquanto Caim oferece algo a Deus, mas não reconhece o Deus Criador e não tem no seu coração uma sinceridade de adoração. Então Deus não está interessado nos objetos que você oferece a Ele. Deus está interessado no que você tem no coração. Este é o ponto da adoração. Posso ilustrar mais um pouquinho para você, se você me permite. Quando nós olhamos o Senhor Jesus no templo, observando quem devolvia as ofertas, os dízimos ao gasofilaço, aparece uma viuvinha muito pobre, que dá uma oferta muito singela, pequena, enquanto os ricos devolviam fortunas, quantidades maiores. E Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, aquela viúva, esta oferta é aceita, porque ela deu tudo, e deu tudo de coração. Deus não está interessado no valor daquilo que você oferece a Deus. Deus está interessado no seu coração, porque um coração adorador adora o Senhor pelo que Ele é, da forma que Ele é, compreende o seu poder, compreende que nós fomos achados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e isto nós reconhecemos e devolvemos ao Senhor em adoração, de forma verdadeira, conforme a palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, que atua em nosso coração. Esse é o pacto da redenção, onde Deus vai restaurar de fato essa adoração diante das suas criaturas, daqueles que Ele criou, para o adorar em espírito e em verdade, em todo o tempo da sua existência. Deus busca, irmãos, e está buscando uma adoração sincera, não rituais vazios. Estamos tendo hoje um momento maravilhoso, cantando, adorando ao Senhor. Mas se o nosso coração não estiver cheio do Espírito Santo, se nós não estivermos fazendo isso conforme a vontade de Deus, se nós não estamos fazendo isso seguindo de fato aquilo que o Senhor nos apresenta nas Escrituras, de nada servirá todos os dons e os talentos percebidos nesta noite oferecido ao Senhor. Deus não se empolga com aquilo que podemos fazer de forma externa. Deus se empolga com o que está no nosso coração e devolvemos a Ele de forma sincera e agradável. É isso que pesa no coração de Deus. É isso que faz Deus voltar à nossa presença todos os dias, em todos os momentos, em toda e qualquer situação que estamos, porque Ele aceita o nosso coração, porque é um coração voltado a adorar em espírito e em verdade. Adoramos a Deus não apenas de forma externa, mas adoramos a Deus alinhado com as suas ações do Espírito Santo em nosso coração. Também caminho, irmãos, para a adoração no momento da redenção. Aí eu volto à presença de Cristo, o Cordeiro perfeito. Jesus é o cumprimento de toda a adoração do Antigo Testamento. Quando nós olhamos João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nós vamos ver lá João Batista apresentando o Senhor Jesus para a humanidade, dizendo assim: Ele é, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus e alcançaram o perdão de Cristo pelo seu sacrifício puro e santo, perfeito na cruz, estes que foram alcançados por esta graça, por este favor de Deus em nós, são estes corações que adoram ao Senhor, que foram restaurados após a queda do homem, pós Adão, para o adorá-lo em espírito e verdade. Agora seguindo toda a ação do Espírito Santo em seu coração, agora tendo como base a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e assim, conforme a palavra de Deus, nos apresentamos continuamente diante dele em adoração, reconhecendo que nós fomos ali redimidos, fomos ali feitos na cruz
como novas criaturas para adorar o Senhor em espírito e verdade. Ou seja, Cristo abriu o caminho para que adorássemos ao Pai em espírito e em verdade. Por isso que Jesus é o centro, por isso que cantamos isso, por isso que falamos isso. Toda a nossa adoração é motivada na pessoa de Cristo, é ali traduzida na pessoa de Cristo. Nossa adoração não depende hoje, nos dias de hoje, de lugares físicos, mas de um relacionamento íntimo e perfeito com Deus, através da ação plena do Espírito Santo em nós, quando nós fomos achados pelo Senhor Jesus em nossos pecados. Passamos a ser adoradores, não de um momento específico, não de uma oportunidade específica, não de um achado como este, quando fazemos um ajuntamento solene e vamos cantar ao Senhor, como é o motivo desse momento. Estamos cantando e adorando ao Senhor pela linda história que o Senhor tem nos promoveu ao longo da existência da IPB da Glória. Não, a nossa adoração ela é contínua, não é pontual em um outro momento especial da nossa vida, mas é em todo momento da nossa existência, quer seja onde estejamos, da forma que vamos estar, Deus é lembrado por nós em adoração constante. Nós precisamos entender isso, irmãos. Senão nós vamos cair naquele conceito, naquele entendimento da mulher samaritana, achando que só naquele monte, e assim como os judeus achando que só em Jerusalém podia louvar ao Senhor. Imagine se essa máxima fosse uma verdade nos dias de hoje. Imagine você aqui em Vila Velha, tendo que sair pelo menos uma vez por ano, ir lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, e fazer os seus sacrifícios e fazer a sua oração. Como seria isso? Mas com a chegada do Senhor Jesus, com a chegada do Espírito Santo em nosso coração, aonde tem um adorador que foi achado por Deus, ali é um lugar de adoração perfeita e santa ao Senhor. Se você está no seu lazer, o seu lazer tem como motivação primeira louvar e adorar ao Senhor. Se você está no seu ambiente de trabalho, não se esqueça disso. Aquele ambiente também é um ambiente que você precisa adorar ao Senhor. Em todo e qualquer lugar. Não somente no momento de culto como este, que nos preparamos, nos vestimos, pegamos a Bíblia e vamos caminhar para o templo para adorar. Se pensamos assim, pensamos conforme a mulher samaritana, que não conhecia de fato o que é adorar ao Senhor de forma contínua e plena em todo o tempo da nossa existência. E eu termino falando do último ponto da adoração. Começamos lá no Éden, falamos pós-pecado, falamos em Cristo pelo seu sacrifício vivo e santo, perfeito, que toda a adoração do Velho Testamento da palavra vai até Cristo, que é o centro de todas as coisas. Mas eu não posso deixar de falar da continuidade da adoração na eternidade. Eu creio na eternidade, irmãos. Você que está conosco hoje aqui, eu creio na eternidade. Eu creio na eternidade com Cristo. E creio que tudo que nós estamos produzindo nesta vida se dará de forma contínua na eternidade diante de Deus. Eu penso mais ou menos assim, de forma ilustrativa. Assim como aquela perfeita adoração no Éden, antes do pecado, era possível com a presença de Deus, pairando todos os dias diante do homem, da mulher, de toda a criatura. Eu creio que pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo alcance do favor de Deus em nós, nos perdoando dos nossos pecados, nós estamos sendo preparados neste momento para retornar ao Éden, e voltar a perceber a presença contínua do Criador entre nós para todo sempre, agora sem pecado, com corpo puro e santo transformado para a eternidade. Eu fico pensando se um momento como esse, tão solene, quando adoramos, é tão gostoso, tão prazeroso. Eu fico pensando quando nós estivermos perfeitamente transformados, sem mais consequência do pecado em nossas vidas, como será a adoração na eternidade? Será um deleite especial, um deleite para aqueles que foram achados como verdadeiros adoradores deste mundo tenebroso, aqueles que não ficaram intimidados
não retrocederam, não negaram a sua fé. E há tempos e tempos, quer seja em tempos de facilidade, de dificuldades, eles tinham a sua adoração presente ao Senhor. Eles eram similares ou muito parecidos ali com Pedro e Tiago na prisão, açoitados, amarrados ali, enfim, eles cantavam, oravam, e Deus agiu poderosamente ali, e assim mesmo eles foram usados naquela adoração de tal forma que uma família foi salva e abençoados. Então não é o momento que eles estão vivendo que leva à adoração, mas é o seu coração cheio da presença de Deus que o faz adorar ao Senhor em toda e qualquer situação da nossa existência, irmãos. E isso vai voltar a acontecer agora de forma perfeita na eternidade. E aonde eu encontro isso? Se nós olharmos, esta verdade já está acontecendo nos céus. Em Apocalipse 7, de 9 a 12, nós vemos a visão de uma multidão de todas as nações, de todos os tempos, adorando ao Cordeiro de Deus, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, algo ainda que nenhum ser humano vivo pôde contemplar com os seus olhos, uma adoração que nenhum ser vivo antes da nossa era, na nossa era e pós nossa era, não conseguiu ouvir ainda, mas esta adoração está acontecendo na eternidade, neste momento, porque há um colegiado de santos, remidos, salvos em Cristo, que foram achados como perfeitos adoradores aqui na terra, e agora dão continuidade a essa perfeita adoração no céu, diante do Cordeiro sentado no seu trono, louvando Ele para todos sempre na eternidade. É o Éden presente de novo na história daqueles que são salvos. Essa é a consumação da história, irmãos, da adoração na eternidade com Deus, um povo reunido para glorificar para sempre o Deus que é eterno, o Deus que é o alfa, que é o ômega, o Deus que é o princípio e o fim, o Deus que nos criou, um Deus que nos resgatou, um Deus que fez de novo através da sua graça e nos devolve as moradas eternas de um lugar que nós jamais poderíamos ter saído, mas o pecado nos tirou de lá, e agora, através desse sacrifício perfeito, santo do Senhor Jesus, somos achados de novo pelo Espírito Santo de Deus, e agora somos conduzidos à morada eterna, com um objetivo, de adorar o Criador para todo sempre. Que a nossa adoração hoje seja uma antecipação do que faremos em toda a eternidade. Que a nossa adoração hoje, quer seja dentro do templo, fora do templo, aonde quer que você estiver, seja uma antecipação, querido, da nossa vida na eternidade com Jesus. E eu quero aplicar pela última vez, vamos viver ou vivemos como quem se prepara para um futuro de adoração contínua. Vamos viver como que se alguém prepara ou está se preparando para viver uma adoração contínua. E eu pergunto, você está se preparando para isso? Você está se preparando para adorar ao Senhor continuamente? Se você não está, eu te convido nesta noite a voltar à presença do Senhor, a se render aos pés de Cristo e ser achado pelo Senhor como um adorador que o adora em espírito e em verdade, e que a sua adoração hoje seja um ensaio de uma adoração contínua e eterna para todos sempre com o Senhor na eternidade. E eu encerro, querido, a história de adoração de Deus é a nossa história. Ele nos criou para adorá-lo, nos redimiu para restaurar nossa adoração e nos chamar para viver uma vida que glorifica o seu nome. Que a nossa adoração seja sincera, que a nossa adoração seja centrada em Cristo, que a nossa adoração seja oferecida em espírito e em verdade a Deus, e que Deus venha sobre nós
com o seu favor diário em todo o tempo. Por isso, que possamos dizer como salmista, e que seja nós um pensamento, gestos e atitude ao longo da nossa existência, quando nós vemos lá no Salmo 103, versículo 1, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É isso e é para isso que Deus nos convidou, para bendizer no mais profundo da nossa alma, do nosso coração ao Senhor. E tudo que tem em nós, ou em nossa volta, que está no nosso controle, em nossas mãos, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e que sejamos adoradores, e que esta história de adorador não se encerra nesta vida, mas ela estará dando continuidade nas moradas eternas para todo sempre. Amém? Eu creio que Deus te convidou nesta noite para estar aqui, para que você dê início a essa adoração, que dará continuidade na eternidade com Ele para todo sempre. Não rejeite essa oportunidade de sair daqui como um verdadeiro adorador ao Senhor para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus continue cuidando de nós em todo sempre.